gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco da história de Jesse e de Shurastei, que é o seu cachorro. Vou contar um pouco da história inspiradora deles pra vocês. Essa é uma homenagem ao Jesse e ao Shurastei. Espero que vocês gostem e conheçam mais dessa história linda, emocionante e incrível. Bora pro vídeo. O Jesse, ele nasceu no Paraná, mas ele decidiu ir morar e trabalhar em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Se mudou para lá e lá ele vivia uma vida tranquila em Balneário Camboriú, mas não era a vida que ele queria para ele. Ele trabalhava em um shopping como vendedor e aí ele trabalhava por longas horas no shopping e estava insatisfeito com a vida que ele estava levando. Na verdade, ele estava sobrevivendo e não estava vivendo e aproveitando a vida. Daí, em 2017, quando Jesse tinha 24 anos, ele decidiu mudar completamente a sua vida, deixar aquela vida de vendedor lá em Balneário Camboriú e sair para desbravar o mundo, tá? Em 2017, ele conheceu um grupo no Facebook de mochileiros, de pessoas que viviam viajando e realizando seus sonhos de conhecer vários países, mesmo sem dinheiro, porque o Jesse, ele trabalhava como vendedor, vivia em uma kitnet, um apartamento alugado, mas ele não tinha condições financeiras para viajar o mundo e ele achava que ele precisaria de muito dinheiro, como muitas pessoas ainda acham que se precisa de muito dinheiro para poder viajar e conhecer o mundo inteiro, né? Depois de pedir demissão do seu emprego, Jesse, durante 3 meses, se organiza para fazer a sua tão sonhada viagem. Dessa forma, Jesse vende todas as coisas que ele tem em casa. Ele vendeu geladeira, vendeu televisão, vendeu uma moto, vendeu um Xbox que ele tinha, vendeu tudo que ele tinha para poder juntar dinheiro e realizar o seu sonho de viajar. Ele juntou 10 mil reais e partiu para a viagem juntamente com o seu doguinho Shurastei e também o seu Fusca que ele havia adquirido para fazer essa viagem, o Dodongo, que é o Fusca dele. Mas da onde veio o nome do cachorrinho e o nome do Fusca do Jesse? O nome Shurastei, ele vem de uma música da banda The Cash, aquela música que fala Shurastei ou Shurago. Então vem dessa música porque lembra sempre aquela história que na vida a gente sempre tem que fazer uma escolha, ou eu vou ou eu fico, e basicamente é isso que essa música fala, eu fico ou eu vou, e na nossa vida a gente sempre precisa fazer escolhas. Por isso ele deu o nome do seu cachorrinho de Shurastei. Esse é o trocadilho feito, né, com a música do The Cash, Shurastei ou Shurago. O Fusca 1978 do Jesse se chama Dodongo. E da onde vem o nome Dodongo? O nome vem de Legends of Zelda, que é basicamente um personagem quase indestrutível. E aí ele decidiu colocar o nome do seu Fusca de Dondogo. Por isso que o nome do Fusca é Dondogo e o nome do Shurastei é por conta da música do The Cash. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre o Shurastei, o Dodongo e também sobre a história do Jesse, a gente vai contar a história da jornada de viagens dele. O início da primeira aventura do Jesse se dá no dia 6 de maio de 2017. Ele percorre cerca de 7 mil quilômetros no seu Dodongo, no seu Fusca, juntamente com o Shurastei. E por muitas aventuras, muitos perrengues, eles conseguem chegar lá no Ushuaia, que é o destino final dele, no dia 15 de junho de 2017. E para ele fala, né, que foi um momento incrível, que ele ficou muito emocionado, que foi a primeira vez que ele fez algo tão grandioso e que foi uma das melhores lembranças para ele, que tudo era novo, que ele achava tudo lindo, e foi essa a primeira viagem dele. E aí ele volta para o Brasil apenas com 300 reais daqueles 10 mil que ele tinha vendido todas suas coisas. E ele volta pro Brasil e ele pensa em fazer alguma coisa para poder monetizar e ganhar dinheiro e continuar com o seu sonho. Nisso aí o Jesse, ele cria o Instagram dele, que começa a viralizar, ele começa a ganhar seguidores e aí ele tem a ideia, quando ele volta pro Brasil, em fazer encontrinhos com os fãs, com as pessoas que seguiam e gostavam e se inspiravam com a história dele.
Então ele fazia adesivos, canecas, camisetas, bonés para vender nos encontrinhos. E ele fala que ele vendia por R$5 o adesivo e as pessoas, para ajudar ele na sua jornada, davam mais, comprava de 5 por 50 e ele conseguia juntar uma grana com esses encontrinhos para poder juntar o dinheiro para realizar mais sonhos e mais viagens. Ainda em 2017, por 11 meses, Jesse decide viajar pelo Brasil com o Churastei e o seu Dodongo, o seu Fusca. Eles percorrem 25 mil quilômetros pelo Brasil em torno de 11 meses, conhecem várias capitais, vão de Minas Gerais até Belém do Pará, conhecem vários lugares, cerca de 21 estados que eles conseguem passar no Brasil. Em 2019, o Jesse sai de Belém do Pará, eles vão passando pelo Maranhão, pelo Tocantins, passam também por Goiás, Distrito Federal, e ali eles vão chegando e passando também pela Bolívia, pelo Peru, pelo Equador, pela Costa Rica, que foi selecionada ali pelo Jesse como um dos destinos mais lindos de praia que ele já conheceu, tá? Eles também passam pela Guatemala, El Salvador, por último eles chegam no México. O carro do Jesse, né, gente, nem tudo era mil maravilhas. O Jesse, ele tinha vários perrengues e ele contava sobre os perrengues que ele vivia no canal dele do YouTube. Ele tinha o Instagram, o canal do YouTube, também tinha uma página no Facebook e ele compartilhava tudo que acontecia, as realidades, os perrengues, o carro estragando toda hora. E o Fusca, o Dodongo, tava assim, não tava nem ligando direito mais. E aí quando eles chegaram no México, ele levou lá para poder consertar o carro e teve que desmontar o carro inteiro, fizeram uma reforma completa no carro. Graças às rifas feitas pelos seguidores do Jesse e do Churastei, que eles conseguiram fazer uma reforma completa no Fusca, no Dodongo. Isso demorou vários meses, eles ficaram vários meses presos lá no México por conta da reforma que precisava ser feita no Fusca, no Dodongo. Em setembro de 2020, o Jesse e o Churastei, eles voltam para o Brasil depois de ficarem meses lá no México. Quando eles voltam para o Brasil, eles se deparam aí com a situação do Covid-19 que todos nós vivemos, estamos cansados de saber da Covid, da pandemia, e tudo estava embargado, as fronteiras ninguém podia passar, os países não estavam deixando entrar, então eles tiveram que voltar para o Brasil e ficar aqui durante mais ou menos, ficaram quase 1 ano e meio aqui no Brasil, esperando que as fronteiras voltassem a se abrir, porque o objetivo do Jesse era viajar para o México novamente e depois ir para os Estados Unidos para chegar até o Alasca, que era o seu objetivo final. Mas por que o Alasca? Por que o Jesse queria tanto ir para o Alasca? O Jesse, ele contou que ele queria ir para o Alasca porque na primeira viagem dele, quando ele passou pela Argentina, ele conversou, ele ficou numa casa, num Couchsurfing, que é uma casa, de uma pessoa que recebe você para ficar hospedado na casa de graça, free, para você se hospedar. E lá na Argentina tem muito isso, das pessoas hospedarem viajantes, pessoas que viajam pelo mundo inteiro. E aí ele foi se hospedar na casa de um argentino e aí ele comentou que uma outra pessoa que estava viajando também, um outro hóspede dele, tinha o objetivo de chegar no Alasca e conseguiu chegar no Alasca. Por isso, Jesse decidiu ali que também iria para o Alasca e as coisas foram acontecendo e no final das contas o objetivo final dele era chegar no Alasca com o seu Fusca. Mas também durante a pandemia, durante esse tempo, ele conta, que ele também teve vontade de conhecer a Europa, pensou em desistir do Alasca por um tempo e ir para a Europa, mas no final das contas ele manteve o desejo ali de ir para a Europa. Ele fala até que se não tivesse tido a pandemia, não tivesse ficado parado no Brasil durante esse tempo, de pandemia, ele teria feito
uma viagem pela Europa com o seu Fusca e o Churastei. Todos nós passamos por momentos difíceis durante a pandemia e não foi fácil também para o Churastei e também para o Jesse, né? Porque ele estava acostumado com um outro estilo de vida, de viajar, de conhecer outras culturas, outros países, e aí ele teve que voltar para aquela vida de antes, não da mesma forma, né? Mas ele teve que voltar para a vida num lugar só no Brasil. Daí ele decide fazer uma reforma e viajar também com uma Kombi, tá? E aí ele faz uma viagem por São Paulo, ele passa por São Paulo, reforma a Kombi, passa por São Paulo e pela costa de São Paulo, ali pela costa, pelo litoral. E a única vez que o Jesse foi furtado, foi assaltado, foi lá mesmo aqui em São Paulo, né, no Brasil, que ele foi assaltado por uma pessoa. Ele contou, né, que ele foi assaltado por uma pessoa, roubaram, né, algumas coisas que tinham no carro dele, nada de muito valor, mas roubaram, né, o fusquinha dele, e esse foi a primeira experiência que ele teve, né, porque já foi perguntado pra ele se ele não tinha medo de ficar nesses acampamentos, no escuro, sozinho, e ele fala também que ele só não parou, não desistiu, ele só não desistiu desse sonho, né, dessa vida nômade dele, por conta do Churastei, que sempre esteve ao seu lado, mesmo nos momentos que acaba que a pessoa se sente sozinha, né? E a companhia do seu fiel escudeiro do Churastei. Em janeiro de 2022, o Jesse e o Churastei, eles voltam para o México para buscar o Dodongo, e de lá eles vão em direção aos Estados Unidos para poder viver aquele sonho de chegar até o Alasca, tá? Só que não foi fácil, foi muito difícil, eles tiveram vários perrengues para passar pela imigração, pela fronteira. Quando o Jesse finalmente consegue chegar aos Estados Unidos, ele passa pela Flórida, por Miami, ele vai até Atlanta, ele também passa por Nova York, tem fotos maravilhosas dele, do Dodongo e do Churastei lá em Nova York, que estão lá no Instagram deles. Nos Estados Unidos, eles ainda vão na Disney, passam por São Francisco até chegar na Rota 66, que é uma rota muito famosa nos Estados Unidos, está presente em vários filmes. O objetivo era ir em direção ao Canadá e depois para o Alasca. No dia 23/5, infelizmente, Jesse e Churastei, eles sofrem um acidente de carro viajando ali pelo Oregon, e ele foi desviar de um automóvel e acabou batendo num Ford. E aí aconteceu o acidente, infelizmente eles não sobreviveram ao acidente, tá? Faleceram os dois, tanto o Jesse quanto o Churastei. Essa história me emocionou muito. Então, o sonho do Jesse e do Churastei de chegar até o Alasca não se concretizou, mas ele conseguiu concretizar vários outros sonhos e vários outros desejos, tá? Eles não tiveram uma vida tão longa como a gente acha que deve ser, né? O Jesse se foi aos seus 29 anos e o Churastei estava quase fazendo 7 anos de vida, tá? E eles faleceram, né? Partiram para a eternidade. E eu decidi fazer esse vídeo com um sorriso no rosto, porque esse vídeo é uma homenagem à linda história do Jesse e do Churastei. É uma história emocionante. Quando eu estava pesquisando para gravar esse vídeo, montar essa história para vocês, eu me emocionei várias vezes, chorei, demorei horas para fazer o roteiro desse vídeo, porque a história deles é realmente incrível, emocionante, e eles são um exemplo de perseverança, garra. Saiu de Balneário Camboriú, conheceu 21 estados do Brasil e mais de 16 países pelo mundo inteiro com um Fusca, né? E ele falava muito que não tem desculpa, né? A gente fala que depois a gente vai fazer, que não é pra gente, porque a gente não nasceu num berço de ouro pra poder realizar um sonho desse, de conhecer vários países. Ele disse que ele passou vários perrengues com o Fusca dele, mas foram o mesmo Fusca que aconteceu vários perrengues, que ele conheceu várias pessoas que foram excepcionais para o caminho dele ser da forma que foi, pessoas que ajudaram ele nas próprias oficinas, que ele às vezes nem pagava pelo conserto do carro, porque as pessoas viam ali quanto era difícil a viagem ali com o Fusca. 1978, e ele conseguiu conhecer 21 estados brasileiros e eu acho que mais de 16 países
pelo mundo. A história dele só mostra a grande coragem de enfrentar o novo, de enfrentar os seus medos e correr atrás do que você realmente quer, né? Ele fala que ele apenas sobrevivia e ele não vivia. E aí chegou um momento que ele foi corajoso e simplesmente seguiu, vendeu tudo que tinha, realizou vários sonhos, teve várias experiências, conheceu várias culturas e várias pessoas diferentes e viveu a vida intensamente. A história do Jesse e do Churastei é uma história de amizade, de companheirismo, de força e de resiliência. Entre todas essas adversidades, que é claro que conseguiram conquistar muito e muito mais do que todos os lugares que eles conheceram, eles conquistaram com certeza os nossos corações. Realmente essa é uma história inspiradora, eu acho que ela daria com certeza um lindo, um maravilhoso filme, uma maravilhosa série aí. Netflix faz o filme, faz a história do Jesse e do Churastei, que é uma história incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meus sentimentos a todas as pessoas que amam o Jesse e o Churastei, fizeram a diferença aí no mundo e viveram intensamente. Se falava um ditado assim: ou você morre como um herói, ou se vive o bastante para se tornar um vilão. E eu tenho certeza que Jesse, aos 29 anos, ele marcou a vida de várias pessoas, e o Churastei, aos seus 6 anos, ele fez a diferença na vida de muita gente, e com certeza eles são heróis. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi feito com muito carinho, com muito respeito à memória do Jesse e do Churastei. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!